Muito bem, muito boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a este bate-papo, né? O nosso Tira Dúvidas a respeito. Mas que curso é esse? Conversando com entidades? Ou de que se trata isso, né? Conversando com entidades. E aí, como nós temos algumas classes aí em vista, eu já tenho uma listinha de perguntas, né? Bastante interessantes, inclusive. Se você tem alguma pergunta diferente destas, por favor, todos sintam-se muito à vontade para fazer as perguntas. Está bem? O que mais é possível? Deixa eu só olhar aqui como é que está isso. Joia, tá ótimo. Então, vamos lá. Então, o que são entidades? Primeira pergunta, não é mesmo? O que são entidades? Então, é assim, entidades é tudo aquilo que tem uma definição. Qualquer coisa que seja definível, ela é uma entidade. Então, por exemplo, a sua casa é uma entidade, teu carro é uma entidade. Para quem é facilitador, por exemplo, quem dá cursos, né? Quando você forma uma classe, você faz um evento, aquilo também é uma entidade. Então, tudo aquilo que tem uma definição é uma entidade. Entretanto, especificamente aqui, nós vamos falar a respeito de entidades como pessoas sem corpos, tá bem? E vamos lá. Por exemplo, me perguntaram assim, depois do que são entidades. São apenas pessoas desencarnadas? Então, foi como eu expliquei, né? Então, é tudo aquilo que é definível. Aqui nós vamos falar a respeito disso, destas entidades em específico, que são pessoas que não têm mais, seres infinitos que não têm mais corpos. Ou seja, quando você não tiver mais o seu corpo, o que é você? Uma entidade. E como você gostaria de ser tratado quando você não tiver mais um corpo? Né? Então, qual é o ponto de vista que hoje, esse tema é super polêmico, né? Porque qual é o ponto de vista primordial que existe a respeito disso? Medo, terror, não é mesmo? Né? Sei lá, se eu ver você sair correndo, grito, sai correndo. Gente, quando vocês caminham na rua, vocês cruzam com alguém que vocês, por exemplo, não conhecem, nunca viram, você vai caminhar, você sempre cruza com alguém que você não conhece, que você nunca viu. E aí, porque você não conhece, você nunca viu, você grita e sai correndo? Não, né? E é a mesma coisa. Então, essa classe, primordialmente, ela se trata de você ter e tratar com consciência, inclusive a esse mundo que chamamos, digamos, entre aspas, invisível, né? Até vou pular as perguntas, já que a gente está falando de mundo invisível, né? Porque teve uma pergunta que foi bem assim, interessante. A entidade aparece da forma que eu consigo ver, porque para mim está aparecendo em forma de filme de terror. Então, porque, gente, onde é que a gente ouve a respeito de entidades, né? Geralmente em filme de terror. Já perceberam? Né? E como é que filme de terror lida com isso? Como uma coisa terrível, assombrosa, uma coisa perigosa, uma coisa malvada, né? E é por isso que nós temos esse ponto de vista. Na verdade, para quem tem habilidade de enxergar, ela vai se mostrar da maneira como você consegue ver. Simples assim. É por isso que em Access nós tanto dizemos, seu ponto de vista cria sua realidade, a sua realidade não cria seu ponto de vista. Então, aquilo que você imagina que é uma entidade, a maneira como você projeta é a maneira como ela vai se mostrar para você, né? Se você acha, por exemplo, que entidade é uma criança, sei lá, vestida numa roupa branca, é assim que ela vai aparecer.
Se você acha que a entidade é igual de filme de terror, né? Aquelas coisas que gritam, que a cabeça sai, ou sei lá eu, é assim que ela vai aparecer. É somente isso. É através dos seus filtros para enxergar essa realidade. Na verdade, a gente usa esses filtros para qualquer coisa nas nossas vidas, né? Inclusive isso, tá? Uma outra coisa a respeito, que isso ninguém perguntou, devo estar captando essa pergunta da cabeça de alguém, possivelmente, que mais é possível. Mas assim, tem gente que tem medo, por exemplo, de escuro, né? Ah, porque parece que os fantasminhas, digamos assim, aparecem à noite. Na verdade, elas não aparecem à noite, elas sempre estão ali, quer você as perceba ou não, como pessoas com corpos. Você pode percebê-las, se elas estão ali ou não. Não significa que só porque você não vê, elas não estão, tá bom? Então, mas por que à noite? Porque geralmente é o horário que você está mais relaxado, que você não tem 200 milhões de coisas passando pela sua cabeça, que você não está distraído com 1.200 atividades. É só essa a diferença. Não significa que ela aparece só naquele momento, né? Tudo bem por enquanto? Gente, a qualquer momento, se vocês tiverem perguntas, por favor, me interrompam, tá bom? Vamos lá. Então, continuando com as perguntas. Poderei utilizar as ferramentas em atendimentos? Gente, creio que possivelmente aqui todo mundo tenha feito um curso de barras, né? No curso de barras, naquele manual, você não aprende apenas correr as barras, não é verdade? Tem uma série de ferramentas, uma caixa de ferramentas assim completa ali, né? E aí, por que você vai correr barras, por exemplo, você marca de correr barras em alguém. Você pega então e só corre as barras e pega e separa todas as outras ferramentas de lado? Não, você usa todas as ferramentas que te pareçam leve e que você tenha naquele momento. Não é assim? Porque, gente, é assim, as ferramentas, elas foram feitas para serem usadas, correto? Então, tudo aquilo que você recebe, tudo aquilo que você, digamos, entre aspas, assim, aprende, entre aspas, é para ser utilizado, mas só em atendimento? Não, gente, é para sua vida. Tanto que a gente costuma dizer, o Gary mesmo diz, Access, ou as barras mesmo, não são uma terapia. Na verdade, é um estilo de vida. Você não precisa ser terapeuta para, por exemplo, escolher fazer um curso de barras ou qualquer curso de Access, né? Porque são ferramentas para fazer com que a sua vida funcione. Incrivelmente, creio que, assim, praticamente metade dos que já fizeram curso comigo não são terapeutas. Escolhem, depois talvez elas se tornem, mas num primeiro momento, a grande maioria que já surgiu para mim, não originalmente são terapeutas. Vem de outras diversas e tantas áreas diferentes, tá? Então, essa ferramenta eu posso usar? Pode, deve. Se perceber ali na hora que, eu acho que tem a ver com aquilo, usa. É para isso que foi feito. Mas não se restrinja a usar isso apenas nesse momento. Isso é para facilitar a sua vida, o seu viver. A ferramenta, não se esqueçam. Sabe que é uma coisa engraçada das nossas vidas? Nós incluímos todo mundo nas nossas vidas. A pessoa mais importante nós nunca incluímos, que é você mesmo. Então, como seria você começar a se incluir na sua própria vida, né? Então, essas ferramentas são para você usar no seu dia a dia. E sim, claro, para atendimento,
para qualquer coisa, para facilitar a sua vida, de repente você vai para um lugar e percebe que ali tem um ambiente meio estranho e você percebe que pode ter a ver com isso, ué, utilize, não vai facilitar a sua vida? Utilize, né? A ferramenta será, depois que você tem a ferramenta, ela se torna sua. E o que você vai fazer com ela é sua total escolha. Tá bem? Pergunta, Diego. Por favor. Não, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Não, é o seguinte, me veio uma dúvida a respeito do que você falou de, né, as entidades elas estão conosco todo o tempo, embora a gente tenha clareza ou não, né? Mas à noite a gente está mais, digamos, receptivo, tá? Assim, né? Então, Espera. Só um parênteses. tá Não bom. que elas estejam contigo o tempo todo, Sim. né? Tá. É que se elas estiverem, não é que elas aparecem só naquele determinado momento, nós é que só percebemos ali. Ok. Ótimo. Então, a minha dúvida é o nosso ponto de vista, então, que determina como ela vai interagir com a gente, digamos, porque, sei lá, tudo que é implantado na gente, assim, né, é que, tipo, a entidade só é algo ruim. Ou vai obsidiar, ou vai falar besteira, vai fazer a gente beber, usar droga, né? Tudo isso. Então, sempre é o nosso ponto de vista que vai determinar se a entidade, tipo, é como se fosse a energia, digamos, tipo, não existe energia boa ou ruim, é tudo energia, mas o nosso ponto de vista é que sacaneia. Vale o mesmo para a entidade? Essa é a Sim, dúvida. exatamente. É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Escuta, eu preciso comentar. Eu tô com inveja das tuas unhas. Eu não faço as unhas faz um mês, Eu né? ganhei de presente, muito obrigado. Ai, olha só, para, tá bom? Esconde isso que eu vou ficar com inveja. Esconde, Não, deixa para. eu receber Isso é julgamento. Não, maldade. me julga, pelo amor de Deus. 5.000, pai. Isso é muita maldade, viu? Só para ficar fazendo inveja. Adorei. Mas ficou claro, Diego? Ótimo. Super, super. Assim, agora abriu-se um mundo novo para mim. Super Muito agradeço obrigado. Nossa. a tua pergunta. Inclusive, referente, seguindo essa mesma pergunta, teve uma a respeito de. Quer ver? Essa eu não tinha, acabei não anotando, mas eu lembro que alguém fez, tá? Que era a respeito de ouvir, né? Como ouvir entidades, às vezes eu entendo, às vezes eu não entendo, né? Gente, isso é o treino que a gente faz, por isso o curso tem 2 dias. É todo um treino a respeito disso. É uma habilidade que todo mundo tem, todo mundo naturalmente tem, tá? Só que assim, as percepções não são iguais. Tem gente que tem mais facilidade em ver, tem gente que tem mais facilidade em ouvir, e tem gente que apenas percebe a energia. Tá? Então, é muito diferente para cada um. Por isso que a gente não tem como dizer, é assim, é assado. Não é assim, porque é diferente para cada um. Né? Somos todos seres infinitos. E existe ainda por cima os filtros que cada um tem, de onde elas ouviram a respeito de entidades, né? O que elas aprenderam a respeito de entidades. Tem todo esse histórico para criar os nossos filtros. Então, ainda por cima tem isso, tá? Fora a habilidade que é diferente para cada um. Muito grata. Alguém quer aproveitar e fazer uma pergunta? Eu tenho uma lista. Uma outra pergunta era assim: eu tenho medo de entidades. Eu posso participar do curso? Então, e se o medo não for real? E se o medo, na verdade, você só apenas finge que tem porque é a coisa apropriada a se fazer? Porque imagina
Nossa, eu tenho facilidade com entidades. Você já é esquisito. Imagina o quão mais esquisito você vai ser, não é? Então, verdade que você tem medo? E a outra pergunta a respeito de ter medo. Verdade, é medo ou potência? Porque geralmente nós mal interpretamos medo como excitação, como potência. A sensação que aquilo tem para nós é muito parecida, é muito similar. E a gente começa a confundir as duas coisas, medo e excitação. Então, verdade, é medo ou é uma potência que você está tentando disfarçar e esconder? E se você tem medo, essa é a classe que visa desmistificar tudo aquilo que, na verdade, você comprou como verdade e que não é. Simples assim, né? É para isso que serve. Então, se você está disposto a ter um outro ponto de vista, uma outra percepção, uma outra forma de se relacionar com isso, essa classe seria para você. A respeito de, eu só tenho um curso de barras, eu posso fazer o curso? Claro que sim! Sejam muito bem-vindos! O pré-requisito é uma classe de barras. Mas esse pré-requisito é para a classe de 2 dias, a classe completa, tá? Porque existe a introdução, que faz parte, para quem fizer a classe completa, ela já está inclusa, que são 2 horas. E para fazer a introdução, aí pode vir qualquer pessoa, seja de Access, não seja de Access. Ok? Ótimo. A outra pergunta era assim: qual a influência as entidades podem ter sobre as nossas vidas quando nós temos consciência delas e qual quando não temos? Tem alguma diferença? E as entidades que partem de formas diferentes, doenças, acidentes, suicídios, isso tem alguma diferença? Elas são conscientes? Então, vamos lá. Isso tem a ver um pouco com o que o Diego comentou a respeito de o que elas podem fazer, né? Gente, é assim, você quando não tiver mais um corpo, né? Quando o seu corpo morrer, você acha que você fica mais bonzinho? Você acha que fica mais malvadinho? Você acha que você fica mais inteligente? Ou que você fica mais burrinho? Ou que você fica mais esperto? Ou que você fica menos esperto? Ou que você fica mais ou menos consciente? Gente, desculpa. Não. Os pontos de vista que você tem agora com o corpo, você continua tendo depois. Então, por exemplo, sei lá, joga água benta, joga água benta que espanta. Se a entidade tiver o ponto de vista de que água benta espanta, ela vai embora com a água benta. Entretanto, se ela não tiver esse ponto de... Diego mostrando uma garrafa de água benta. Entretanto, se ela não tiver o ponto de vista a respeito de água benta, ela vai ficar olhando para você e assim, mas por que você está jogando isso em mim? O que é que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Então, o ponto de vista que você tem hoje é o ponto de vista que você não muda o seu ponto de vista só porque você não tem mais um corpo. Percebe? E isso tem a ver a respeito também das entidades, né? Então, algumas pessoas têm um ponto de vista de que, entidades, né? São seres iluminados, ou de repente que são seres mais espertos. Deixa eu chamar, vou perguntar para ela o que fazer em respeito a, sei lá, XYZ da minha vida. Assim, dependendo da situação em que você chama, digamos,
um conselheiro, ou sei lá eu o quê, talvez elas estejam, ou sejam, tão estúpidas quanto você naquele momento. Então é assim, ninguém fica mais esperto, ninguém fica menos esperto. Ninguém muda de ponto de vista só porque não tem mais um corpo. Percebe? A gente faz disso, assim, uma coisa muito grandiosa e muito mais misteriosa do que na realidade é. É muito mais simples do que parece, né? E elas podem me fazer mal, né? Ou eu posso pedir coisas para elas? Gente, nenhuma entidade pode fazer alguém fazer algo que não escolha fazer. É exatamente igual uma pessoa com corpo, gente, não tem diferença, né? Então, por exemplo, se eu falar para alguém, amigos, às vezes não pedem conselhos, sei lá. Em Axis a gente aprende que essa não é a coisa mais esperta a se fazer, né? Mas digamos, na realidade insana, né? A gente pede conselho para as outras pessoas, né? E aí, por mais que a pessoa diga o que para ela, no ponto de vista, pareça ser uma, sei lá, uma melhor alternativa, alguma coisa assim, não significa que é isso que você vai escolher, significa? Não, porque no final, quem escolhe é você. Então, essa história de que, porque a entidade me fez fazer isso, porque me fez fazer aquilo, gente, desculpa, isso não existe. Elas não podem fazer com que você faça algo que você não escolha fazer. Certo? É. Deixa eu ver. Tinha uma pergunta a respeito de... Peraí. Isso provavelmente deve ter sido de facilitador, né? Gente, Axis é um mundo à parte, né? Conversando com entidades é uma das classes especiais de Axis. Não faz parte das classes de formação. O que são classes de formação? Então, são lá no site de Axis, para quem é facilitador, quando você vai registrar uma classe, aparece Core Classes, né? Então, esta não é uma daquelas. Core Classes são curso de barras, fundamento, escolha de possibilidades, 3 dias de corpo, e por aí. Aí tem a parte, as classes especiais, que tem corpo certo para você, riqueza certa para você, voz certa para você, tem conversando com animais, tem os X-Men e tem conversando com entidades. Então, ela não faz parte, tá? Das classes, digamos, de formação. É apenas uma escolha. A Lilian fez uma pergunta que é assim, seres de luz que é falado em algumas classes são entidades mais evoluídas, qual é a diferença? Tá, Lilian, você já fez classe de entidades, é isso? Pelo jeito. Não. Boa noite. Oi, Lilian. Fiz fundamento e já fiz alguns workshops. Tá. E daí sobre você entidades. fez... Uhum. E aí já ouvi falar sobre seres de luz, enfim. Uhum. Aí eu queria entender um pouco melhor a diferença, assim. Tá. Uhum. Ótima pergunta, obrigada. Então, nem todas as entidades são iguais, tá? Existem inúmeros tipos de entidades. E é isso que a gente vai
também explorar ao longo de 2 dias, né? Tem tipos variados. Seres de luz é um tipo de entidade, sim. É um tipo de entidade. Mas, assim, eu nem vou listar aqui, porque, assim, são páginas e páginas e páginas em que a gente vai passando pelos diferentes tipos de entidades, tá? Grata a ti, grata a ti. Só são diferentes, tá? Aliás, gente, se vocês forem ver, a lista é bem grande. A lista é bem grande. E daí tem maneiras diferenciadas de se lidar com entidades específicas, tá? A maioria são entidades comuns, digamos, seres que morreram e que nem sabe que morreram. Essa é a grande maioria do que vai surgir. Mas o restante, digamos assim, o restante, quando é específico, tem maneiras um pouquinho diferentes de lidar com cada um. É isso o curso, praticamente, tá? E a respeito de todas essas perguntas, a respeito do medo, a respeito de, inclusive, facilitar entidades. Gente, porque assim, só tem 3 coisas que nós podemos fazer com as entidades, apenas. 1, limpar, né? Ou seja, facilitá-las. 2, comunicar-se com elas. 3, receber delas. São apenas essas 3 coisas que nós podemos fazer. E são essas 3 coisas que nós treinamos durante esses 3 dias. 2 dias, desculpa. Tá? Flávia, você tem pergunta? Tem uma pergunta lá no Facebook. Do Danilo. Ótimo. Como eu faço para afastar as benditas? Adorei. Como eu faço para afastar as benditas? É perfeito. Ótimo. Vamos lá. Bom, provavelmente, se você as percebe, você tem uma habilidade com elas. E como a gente começou falando aqui nesta live, veja que o que eu disse, se trata de você ter facilidade com elas, né? E que, inclusive, você pode receber delas. Você pode aclarar, você pode se comunicar, ou você pode receber delas, né? E a maioria das pessoas veem isso como, digamos assim, como uma maldição, né? Quando, na verdade, é um presente. Essa habilidade, essa facilidade, quando você tem, gente, não é uma maldição. E é isso que eu tô falando, que é vendido, né? Através de filmes, igrejas, cultos e tudo mais. É tido como algo errado, terrível, ruim, perverso, né? Ai, é espírito obsessor, são tantas mentiras que nos foram vendidas a respeito disso, né? Então, é assim, como seria você destruir, descriar tudo aquilo que você comprou a respeito do que são as entidades, né? De que elas podem te fazer mal ou de que elas podem te fazer algo que você não escolhe fazer, que isso é uma grande mentira, né? E começar a se comunicar e perceber qual das 3 coisas elas querem fazer contigo. A grande maioria vai ser aclarar, tá? Isso é bem assim, é bem comum. A maioria simplesmente percebe que você percebe. Pense assim, tá? Vamos supor assim, você morreu. E tempo é uma invenção desta realidade, tá? Esta realidade que nós estamos hoje. Nós aqui com corpinhos, eu olhando para vocês, vocês olhando para mim, né?
tempo é uma invenção desta realidade. Nessa outra realidade em que as entidades estão, ou nós estaremos quando não tivermos um corpo, não existe tempo, tá? Então, por exemplo, vamos supor, você morreu, você não sabe que morreu e não sabe o que está acontecendo, tá? E você tá ali, tipo, tentando saber, mas o que é que está acontecendo? E aí faz 40 anos que você tá ali desesperado buscando. Para você não parece 40 anos, para você parece, sei lá, que foi 4 dias atrás, digamos assim. Mas você tá ali buscando alguém que te aclare isso. Mas o que é que está acontecendo? Eu não consigo fazer as coisas que eu faço, eu não consigo falar com ninguém, ninguém responde o que eu falo. E aí ela vai lá e percebe que você parece que percebe. Gente, filme antigo. Olha só, tem um filme super famoso, Ghost. Já assistiram? Né? É mais ou menos por ali. E ela tá tentando se comunicar e aí ela encontra alguém que ela vê que consegue perceber, é ali que ela vai tentar se comunicar. Então vamos lá, vamos facilitar a sua vida para a grande maioria que na verdade só morreu, não sabe que morreu. Digamos que a grande maioria vai embora assim, tá? Então vamos aprender a primeira ferramenta, a mais básica de todas? Ok. Então, por favor, todos baixem suas barreiras. Mais um pouquinho. Mais um pouquinho só. Ai, que medo, mas elas não vão me atacar. Não, gente. É justamente o oposto. É justamente o oposto. Baixem suas barreiras para que vocês possam perceber o que é verdade sobre aquilo. Entidades não podem fazer nem mal e nem bem a você. Porque a escolha é sua, sempre, tá bem? Então, por favor, baixem suas barreiras. Só mais um pouquinho. Aqui. Agora percebam. Quantas entidades tem por aí? Tem entidades por aí? Quantas tem? E aí, você não precisa pegar uma por uma, mas você se conecta com elas e pergunte a elas. Entidades, verdade, quem são vocês? Verdade, quem foram vocês antes disso? Verdade, quem foram vocês antes disso? Verdade, quem foram vocês antes disso? E verdade, quem vocês serão no futuro? E aí, será que para o Danilo agora melhorou um pouco? Ficou mais leve? Danilo, se você puder responder ali, por ali, eu agradeço, porque daqui acho que eu não consigo ver. Deixa eu ver se eu consigo em algum lugar. Espero que tenha ficado mais leve. Na verdade, gente, olha para vocês verem que simples. Se ela está perdida porque ela não sabe que ela morreu, então, por exemplo, hoje eu pergunto, vamos pegar a Flávia, por exemplo. Você perguntar para ela, oi, tudo bem? Quem é você? Eu sou a Flávia. Mas se eu perguntar para ela, verdade, quem foi você antes disso? Ela vai ficar olhando para mim, tipo, como assim? Quem foi? Eu fui antes disso? Não faço nem ideia do que você está falando. Agora, quando você está nesse outro espaço, né? Aí quando você pergunta, quem foi você antes disso? Na hora ela vai, eu fui Maria, eu fui João, eu fui Pedro, eu fui Joaquina, eu fui...
rápido assim. E aí quando você pergunta, e quem você será no futuro? Ou quem vocês serão no futuro? Aí que ela percebe, ah, nossa, se eu já fui tudo isso, então quer dizer que eu posso escolher algo mais. Porque é isso que ela não percebe. Ela está presa num espaço em que ela fica ali como se ela não tivesse opções, como se ela não tivesse escolha, né? E aí, com essa simples pergunta, gente, vocês não têm ideia de quantas mágicas vocês fazem. Porque é simples assim. É ali que ela tem a consciência de, opa, então eu posso escolher outra coisa. Eu não estou perdido. Olha só. E aí ela, puf, escolhe outra coisa. O que ela vai escolher, aí é com ela. Mas aí ela percebe que ela não está perdida. Ela tem uma escolha. Tá bem? Essa é a ferramenta básica. E por incrível que pareça, a que nós mais utilizamos. Você vai perceber que a grande maioria simplesmente vai embora. Vai desaparecer. Tá? Olha, a Lilian me comentou assim. Aqui elas entraram no áudio. Como pode melhorar? Gente, eu esqueci de falar isso no começo do Zoom. Aliás, esse Zoom já estava tão, tipo, a energia, que eu comecei o Zoom, eu nem me apresentei, né? Supondo que todo mundo que isso aqui já me conhecesse. Como pode melhorar? E aí, é isso que eu esqueci. Gente, a gente tem medo de entidades, mas nós somos tão bobinhos, né? Porque, gente, você tem um corpo, né? Então, para você pegar isso assim e fazer assim, é muito fácil, porque você tem um corpo, né? Já entidades, elas não têm essa, né? Elas não têm o corpo para poder ter facilidade em fazer isso. Então, assim, as pessoas acham que, é porque elas vão me atacar, elas vão matar, elas vão sei lá e o quê. Gente, desculpa, elas não têm um corpo. Para elas pegar isso aqui e mover para cá, é muito, 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 muito difícil. Despende muita energia para conseguirem fazer uma coisa tão simples como pegar daqui e vir para cá, tá? Agora, entidades têm facilidade com, digamos, frequências, fluidos, tá? Então, é muito normal, toda vez que nós vamos trabalhar, falar, qualquer coisa relacionada com entidades, elas interferirem, tá? Então, é Zoom que não conecta, é internet que trava, ou se é pelo telefone, é o telefone que começa, tipo, dar um bug total ali, tá? Então, nesse caso, são elas, sabe? Tipo, oi, eu estou aqui, agora você me percebe? Oi, né? É como você perdido, querendo saber o que vai acontecer ou o que está acontecendo, né? O que está acontecendo que, né, ninguém fala comigo ou sei lá eu o quê? E todo mundo passa por você e todo mundo te ignora? Ou os que vêm gritam e saem correndo, né? E aí, quando elas percebem que finalmente eu consigo te chamar a atenção, porque o que elas estão tentando apenas não é te fazer mal, não é te fazer bem, é apenas chamar a sua atenção, né? Então, para que elas sejam percebidas. E aí, isso é uma coisa fácil para elas. Isso elas fazem. Quer ver só? Experimenta começar a fazer essa pergunta, entidades verdade, quem são vocês? Verdade, quem foram vocês antes disso? Verdade, quem foram vocês antes disso? Verdade, quem foram vocês antes disso? E verdade, quem vocês serão no futuro? Começa a perguntar que você vai ver que isso vai melhorar. Inclusive, pessoal, qualquer coisa que tenha a ver com esse tema, e se for online, eu aconselho a começar a fazer esse aclarador antes de se conectar, porque senão a grande maioria nem consegue se conectar.
A hora que eu fui ver ali, né, se eu conseguia, por exemplo, ver as perguntas do Face, ou as respostas, né, do Face, eu vi ali, por um acaso, no grupo, que tem gente desesperada ali. Eu não recebi o link. Eu não consigo entrar. Eu não consigo. Espero que elas consigam via Facebook, se elas não conseguirem entrar pelo Zoom. Mas, geralmente, o que está acontecendo é simplesmente isso. Você tem uma habilidade, você as ignora e faz muito tempo. Muito tempo. Talvez mais do que só esta vida, tá? Talvez milênios tentando se comunicar com você. Tá? É simples isso. É simplesmente isso. Tá bem? Então, vejam como é bastante insano ter medo de alguma coisa que não consegue mover isso daqui para cá. Insano, né? Mas é essa a mentira que nos venderam. Eu acho que a minha lista de perguntas acabou. Pelo menos as que me enviaram antes. Alguém quer aproveitar e fazer alguma pergunta? Nós temos mais 10 minutinhos. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Naomi, essa sua classe vai ser online também, os 2 dias? É presencial? Como? Então. Vamos lá. Esta boa pergunta. A classe de 2 dias, eu, por enquanto, não as faço online, tá? As minhas terão que ser presenciais. Pois é. Daí, bom, eu já tinha pedido, a Flávia sabe a agenda, já tinha avisado. Flávia, você entra lá e fala. Flávia, agenda. Por favor. Então, vamos ter uma primeira classe, vai ser em Caxias do Sul, agora dia 12 e 13 de setembro. E aqui, vamos ter a intro em Maringá no dia 30 de setembro, né? Que vai ser só a intro. Que é de 2 horas, né? Que não tem pré-requisito. Isso. Uhum. E daí, em Curitiba, vai ser 26 e 27 de outubro. Em Curitiba? 26 e 27 de outubro. A gente mudou essa data? Eu nem sabia que a gente... Não era setembro isso? É setembro, desculpa. Setembro. Flávia, tu tá ficando pior que eu, mulher. Não, mas sabe o que aconteceu agora nesse momento? A Lua, minha gatinha, tava fugindo lá pra fora. E o portão tava aberto, daí eu me perdi. Mas eu vou colocar ali no chat. Isso, melhor, né? Então, tá. Oi, obrigada, viu, Flávia? Naomi, posso fazer uma perguntinha? Se tu achar que é pertinente, tu responde, senão, de repente, deve ser só no curso mesmo. As entidades, elas não têm poder, né? E as entidades de trabalho, quando a gente percebe que é uma entidade de trabalho... Você já fez a classe? Já fiz, mas gostaria de fazer de novo. Eu percebi, porque esse assunto só sabe quem já fez. É um tipo de entidade, né? Isso, é um dos tipos. Verdade. Tipos. Daí ela tem algum poder, né? Ela não tem um poder. Ah, não? É assim, Rosane, né? Isso. Tá. Rosane, nada é mais potente que você. Lembra que eu disse que você pode fazer 3 coisas com entidades, né? Se comunicar, aclarar ou receber delas. Essas entidades que você está falando são entidades que estão ali para contribuir. É assim, por exemplo, eu tenho uma sócia, tá? Eu tenho espaço e eu tenho uma sócia. Eu sou mais poderosa que ela? Não. Ela é mais poderosa que eu?
Não. Mas uma contribui com a outra. É como pessoas que você tem na sua vida. Gente, é exatamente a mesma coisa. É a bendita da mistificação da coisa, né? Você, hoje, como é que você lida com alguém que tem corpo? Você não tem, tipo... em Access é muito fácil. Você não tem aquele facilitador que quando a coisa aperta... Ou uma amiga, de repente, que quando a coisa aperta, é ali que você vai pedir um socorro. Eu preciso de uma ajuda aqui, eu preciso de um clareamento aqui, que está tudo muito confuso, e eu preciso que você me ajude. Faça perguntas para mim a respeito de XYZ, né? Não tem aquela pessoa que a gente procura, né, para determinadas ocasiões? É mais ou menos a mesma coisa. Então não quer dizer que a entidade de trabalho ela está te fazendo algum mal, ela está ali para contribuir, mas quando tu sente Isso, entidade de... Você está falando aquela equipe de trabalho, não é isso que você está falando? Não, entidades de trabalho ou aquelas demoníacas, enfim, né? Mas aí é mais pesado. Rosane, eu acho que eu não estou captando direito do que é que você está falando. Porque tem vários tipos de entidades. Uma delas não é entidade de trabalho? Isso não significa que elas eram antes entidades que faziam trabalho para as pessoas? Você está falando, na verdade, do... Vamos lá. Porque, gente, é um mundo isso. Então, relacionado a trabalho, existe equipe de trabalho. Não é equipe, é entidade de trabalho. Não, você está falando daquele segundo aclaramento que a gente faz de entidades, verdade, qual é o seu trabalho. Não é sobre isso que você está se referindo? É a isso, né? Ok. Tá. Você está falando a respeito de entidades que estão presas a um trabalho. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, entidade, verdade, quem é você? Né? Entidades, verdade, quem são vocês? São entidades que estão presas a quem elas são. Então, por exemplo, morri, não sei que morri, tá? Estou ali tentando descobrir o que aconteceu. O que aconteceu? Onde eu estou presa? Eu estou presa na minha última identidade, né? Eu estou procurando a minha casa, eu estou procurando a minha família, meus filhos, marido, pais, sei lá, né? É isso que eu estou procurando, correto? Tem entidades que não estão presas à identidade. Tem entidades que estão presas a um trabalho. Para quem já leu, eu não sei, eu acho que esse livro ainda não foi traduzido. Será que já foi traduzido? Ou foi recentemente traduzido para o português? Não sei. Mas tem um livro de Conversando com Entidades, que é maravilhoso. Maravilhoso. Vale super a pena ler esse livro, tá? Nesse livro, existe uma parte que a Sharon fala a respeito de uma aluna que pediu para ela ir, eu não sei se é para a Suíça ou Suécia, algum lugar assim, que era uma pessoa que estava tentando vender uma fazenda da família há muito tempo e que não conseguia vender a fazenda, né? E a Sharon foi até lá e explicou o seguinte, olha, eu até vou, mas é você quem vai fazer o trabalho, né? De perceber o que tem que fazer com elas e onde elas estão, tá bem? E aí, elas foram andando, entrando pela casa da fazenda. Olha, aqui nessa cristaleira tem algo. Tá, e o que é para fazer? Se comunicar, aclarar ou receber? Não, aclarar. Então vai lá e faz o seu trabalho. Vai lá e fez. E assim foram andando pela casa, tá? Até chegarem na cozinha. Quando chegaram na cozinha, a moça quase caiu de costas. Assim, levou um baita susto, porque ela viu a avó dela. E a avó dela, já sem corpo, tá? E aí, a avó dela estava assim, enlouquecida aqui, ó, da despensa para a cozinha, da cozinha para a despensa, da despensa para a cozinha, da cozinha para a despensa. E a Xana olhou, então, e aí, o que você tem que fazer? Me comunicar, é minha avó, então se comunica.
E aí ela chegou ali, mas vó, o que é que você está fazendo? Aí a avó, ué, eu tô cozinhando. Mas vó, você está cozinhando para quem? E aí ela, puf, desapareceu. Esse é um exemplo de entidade, por exemplo, que está presa a um trabalho e não a identidade. Ah, então não é que ela faça trabalho para a pessoa. É Não. diferente. Não. É outra coisa. Você está falando de outra coisa ainda. É verdade. Mas entidades presas a um trabalho. É só isso esse exemplo que eu dei. Acho que ficou bem claro, né? Sim, ficou. Muito obrigada. Obrigada a você pela pergunta. Imagina. Deixa eu ver aqui. Ótimo. Deixa eu só dar uma revisada aqui. Tá, então, só para então reafirmar aqui, para quem perguntou sobre as próximas classes, né? 12 e 13 de setembro, Caxias do Sul. 26 e 27 de setembro em Curitiba. 30 de setembro, introdução em Maringá. Nós estamos aí com o Diego, que quem for ali do Pará e Amazonas, né, Diego? Joia. Quem for da região do Amazonas... A Amazônia de modo geral, né? Ah, tá. Então, quem for da nossa... Beleza. Então, quem for da região amazônica, podem procurar o Diego, né? Em Caxias do Sul é o Zen Vitali, a Ilosa. Eu vejo aqui no vídeo o Zen Vitali está. Então, vocês podem procurar por ali. Curitiba é com a própria Flávia, né? Que deixou ali o contato. Maringá, eu não sei se a Satiko está por aqui. Ou a Adriana, mas é com uma das duas, lá em Maringá. Certo? Tenho tempo para uma última pergunta, se alguém quiser aproveitar. Vejam que eu jamais falaria do segundo aclarador, mas como perguntaram, falamos. O que mais é possível? Perguntas criam, né? Então, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, por favor. Tenho chance para uma última. Alguém quer aproveitar? Eu posso. Bom, Então, vai lá. entidades também são qualquer coisa ligada a uma identidade, né? Digamos assim, um óculos, né, é uma energia com identidade. Então, a gente também entende, né, se eu vou trazer dinheiro, e aí uma coisa refere-se quando a gente pede, expande, né, compra, eu quero saber o seguinte. Então, é só simplesmente eu demandar. Óculos, então, você falou que ia me trazer dinheiro, eu trago dinheiro. É isso. A comunicação, nesse caso, é bem mais simples ou também requer uma coisinha que vai ter no curso? Você entendeu? Entendi. Ah, tá. Essa parte é muito mais simples do que entidades, digamos, falando de pessoas sem corpos. É muito mais simples, né? Porque não terão diferentes tipos, né? Elas não têm pontos de vista, digamos assim, né? E é uma comunicação muito mais direta e reta, simples, né? Tá, óculos, se eu te comprar, você vai me trazer mais dinheiro? Ela vai dizer sim ou não. Pronto, acabou. Né? E se ela disser que sim,
você nem precisa demandar. Não é uma pessoa que você tem que ficar cobrando, que você contratou e você tem que ficar ali cobrando todo santo dia, sabe? É diferente. Não, ela já disse que sim, eu vou te trazer mais dinheiro. O que acontece que às vezes a gente não reconhece é porque muitas vezes nós temos essa obsessão por controle, né? E nós queremos controlar de que maneira esse dinheiro tem que vir. Óculos, você me disse que você ia me trazer dinheiro, mas eu abro a minha carteira e cadê meu dinheiro? Né? Só que você não percebeu ainda que por causa dos teus óculos novos, você aumentou em 30% os seus atendimentos. Porque o teu óculos atraiu esses novos clientes. Você não percebeu que, né, que de repente o gerente do, sei lá, do banco, ou sei lá, o gerente de a vendedor de uma loja te deu um desconto que não existia em algo que você foi comprar? Por quê? Porque ele amou o seu óculos. E agora eu vou te dar um desconto porque eu amei o óculos dele. Percebe? É essa coisa a respeito de não ter ponto de vista. Para de fazer inveja. Isso, já falei, menino, para. Não, eu ganhei, né? É exatamente isso. Hoje eu ganhei de presente. As unhas, né? A manicure e pedicure. Foi que não estava reconhecendo. Agora, subiu mais isso. Olha, isso está sendo um presente muito valioso em épocas como as que estamos vivendo, viu? Conseguir fazer as unhas anda um negócio assim surreal. Presente nesta época, presente raro, viu? Eu tive uma facilitadora de corpos que me ensinou a conversar com o meu corpo, que você nem sabe. Qualquer coisa eu te mando o contato dela. Inseparável. Ah, que maravilha. Ai, Diego, gratidão. Gente, não é que está grudado mesmo? Gratidão. Então, viu só? Humanoide é fogo, né, gente? Faz tudo ao contrário. Então, eu não me apresentei, né, gente? Eu comecei o Zoom, blá, 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 a lista de perguntas aí, né? Ai. Então, ao final, então, finalmente eu vou me apresentar, porque eu vi que tem alguns nomes que eu não conheço, rostos que eu não conheço. Então, vamos lá, gente. Meu nome é Naomi. Eu sou facilitadora, então, certificada de Access Consciousness. Eu sou facilitadora da classe de 3 dias de corpo e facilitadora do Conversando com Entidades, né? Entre classes principais, digamos assim. Também sou, digamos, praticante do abraço do abuso, né? Que possivelmente você já tenha ouvido falar. Infelizmente, nós ainda não temos muitas pessoas no Brasil, porque só 2 pessoas, digamos assim, podem passar essa energia para frente, né? Então, é uma classe um pouco mais rara de ter. Mas muito grata aí, Diego. Gente, perceberam a diversão, né? Ó, pessoal da região amazônica aí, essa figura aí. Vamos lá, moçada, que mais é possível. Se você não quer ser feliz, não venha, porque você vai sofrer aqui. Principalmente comigo. Se você não gosta de unhas bem feitas e te irrita, não venha, porque meu amigo ou minha amiga, sinto muito. Vocês que lutem. Ainda mais agora, que eu tô poderoso desenho. Tá mesmo. Vou ficar mais... Que mais é possível? Como podemos nos sobrecriar ainda mais, né? A cada dia, todos os dias. Como podemos nos sobrecriar, né? Eu tenho uma última pergunta aqui.
Durante a classe, nós aumentamos a percepção das entidades. Geralmente, quem escolhe essa classe está escolhendo isso, né? É como qualquer ferramenta de Access. Ela está ali, basta você usar. Se você vai ou não fazer isso, será a sua escolha. Mas, bom, até onde eu vi até hoje, a grande maioria escolhe essa classe para ter mais facilidade. E algumas, a grande maioria, escolhe começar a percebê-las, quando elas percebem que não é aquela coisa terrível, ruim e perversa que nos disseram que seria, né? Que vem à noite lá e te puxa para baixo da cama, ou sei lá eu o quê, entendeu? Quando a gente começa a perceber que não é nada disso, e que inclusive elas podem contribuir conosco, aí as pessoas escolhem, sim, ter essa percepção que, na verdade, quem tem, tenta evitar ao máximo como se fosse uma maldição, né? E se não fosse uma maldição, e na verdade fosse um presente. Esses são os pontos de vista que a gente compra e que não são verdadeiros, né? Então, alguém mais quer dizer mais alguma coisa? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Mais nada, pessoal? Ilosa quer falar alguma coisa? Agora que eu estou a vendo. Oi, amada, tudo bem? Oi! Gente! Ai, contando os dias. É verdade. Então, assim, acho que fica o convite, né, a todos que sentirem o chamado para participar dessa classe. Eu já tive o privilégio de participar de uma classe com a Naomi também, onde ela participou minha primeira classe de Conversando com Entidades, e foi, assim, fantástico. Acho que é a classe, para mim, assim, a classe mais divertida, expansiva, como tenho esse lado de trabalhar com ambientes, para mim ela foi assim uma classe, um divisor de águas, né? Conversando com entidades. Então, ela posso falar por mim, assim, ela foi uma super contribuição em todos os aspectos da minha vida, né? Então, fica ali um super convite, né, para todos, né, independente de qual local do Brasil, né, para participar desta classe. E também no sábado de manhã, aqui em Caxias do Sul, como vai ter o introdução, né? Então também é uma possibilidade, tipo, para pessoas escolherem, né? Também tem essa opção, né? Então, super gratidão! Gente, então, para quem não conhece, esta é a Ilosa, do Espaço Zen Vitale, em Caxias do Sul. Para quem estiver escolhendo aí para Serra Gaúcha, ali do ladinho de Gramado, né? 1 hora, acho, de Gramado, né? É Caxias do Sul. E aí, estamos aí. A Ilosa. Oi, Maristela. Oi! E aí, ó. Oi, Márcia! Gente, são, né? Todas elas já fizeram curso de Conversando com Entidades, né? Como gente, pode melhorar? É o antes e o depois dessa classe. Tá? Né? Com certeza. O que mais é possível? Gratidão. Gratidão. Então. Gratidão a nossa. Tinha uma última coisa que a gente tinha que falar, né? Que foi, inclusive, um pedido da Ilosa, que não tem muito a ver com entidades, mas tem a ver com escolhas. Correto? Tá.
Então, última palavrinha aqui. Existe uma coisa a respeito de escolhas, né? Então, tem muita escolha que a gente diz que escolhe, mas na verdade está disfarçado como não escolha. E o que é uma escolha disfarçada de não escolha? Então, por exemplo, o dia que eu tiver muito dinheiro, eu vou dar a volta ao mundo. O dia que eu tiver dinheiro, sei lá qual que é o sonho da tua vida, sabe? Mas assim, você terceiriza a escolha de realizar o teu sonho. Você terceiriza para o dinheiro, por exemplo, que eu vejo muita gente fazer isso. Ou eu terceirizo, tipo, e quando meus filhos crescerem, né? Então, por exemplo, teve uma classe de corpo, vou até contar o caso dela, que foi bem interessante, tá? Então, é uma pessoa que já é vó. E o que ela fez? O grande amor da vida dela, quando ela tinha uns 15 anos, a família proibiu. E ela foi casar com alguém que o pai queria que ela casasse. Mas que ela não, assim, nem um pinguinho de vontade de casar com aquela pessoa. Era um homem abusivo, violento. Diz ela que as duas filhas que eles tiveram foi basicamente filhas de estupros, né? Mas, e aí ela ficava, não, mas eu vou viver a minha vida, né? Eu já saí de casa, né? Eu vou embora, eu vou viver a minha vida, eu vou ser feliz. Aí nasceu uma filha, aí ela, não, mas assim que a minha filha crescer um pouquinho, que ela aprender a andar, eu vou embora de casa, eu vou cuidar da minha vida, eu vou ser feliz. Aí ela teve a segunda filha. Tá, agora com duas, tá. Quando elas crescerem, né? Quando elas crescerem, aí eu vou cuidar da minha vida, eu vou ser feliz. Aí é assim, as filhas cresceram, foram para a faculdade, aí ela assim, mas quando elas casarem, elas forem embora de casa, estiverem casadas com as famílias dela, aí sim eu vou poder cuidar da minha vida, vou poder ir lá buscar minha felicidade. Daí, as duas filhas casadas, ela já avó com um neto. Um dia ela olhou e falou assim, mas gente, há quantos anos que eu venho dizendo que eu vou fazer isso, depois disso, depois daquilo. Agora eu vou esperar o quê? Eu vou esperar as minhas netas crescerem? Tipo, aí nem eu estou mais viva, né? E no momento que ela falou, não, agora eu vou, agora chega, agora deu. Ela encontrou, por um acaso, tipo, gente, no mesmo mês, ela encontrou esse amor da vida dela, lá dos 15 anos. E aí, eles conversaram e ele já tinha sido casado também e era viúvo. E assim, quando eles se encontraram, ela disse que foi como se eles nunca tivessem deixado de se ver. Gente, a gente está falando uma história assim, que deve ter 40 anos, né? E o que ela fez? Foi viver com ele, assim. Em um mês encontrou, no mesmo mês foram viver a vida deles, juntos. E aí, obviamente, que a família é assim, até a filha dela, inclusive. A própria filha disse que ela estava terminantemente proibida de ver a neta, né? E a família inteira, tipo, escorraçou. Porque é uma prostituta, onde já se viu, né? Com 60 anos nas costas, vai, né? Agora vai dar uma de garotinha, não sei o que, não sei o que, não sei o que, iririri, rarararará.
Mas a felicidade em que ela estava, a alegria, assim, eu não conhecia ela antes. Quando eu a conheci, recém ela estava nesse processo, né? É assim, eu não sei como ela era antes, mas, gente, era uma pessoa, assim, de pura alegria, assim. Você podia falar para ela, olha, o mundo vai acabar daqui 10 segundos, tá? Aí ela, é mesmo? Sério? Sabe, aquela pessoa, assim, uma alegria inabalável. Apesar de tudo o restante, apesar dela estar super chateada, porque a família inteira afastou, não queria mais falar com ela queria ver as netas, né? Todos aqueles traumas e dramas da vida. Mas ela estava super bem com isso. Por que eu estou contando isso, gente? Quantas vezes a gente terceiriza as nossas escolhas e terceiriza, inclusive, as nossas, aquilo que não funciona na nossa vida, né? Ah, mas eu não tenho isso porque eu não tenho dinheiro. Ah, mas a minha vida não é assim porque aconteceu não sei o quê, né? Ah, mas... Gente, por favor, escolhas criam. Escolhas criam. O que quer que você esteja escolhendo, escolham. Nossa, mas... E o dinheiro? Nossa, mas... Sei lá. E a minha família? Ah, nossa, mas... Gente, escolhas criam. Se você escolher de verdade, escolher, eu digo, não é terceirizando a escolha. Ah, se eu isso, eu vou ter aquilo. Gente, não é assim que se faz escolhas. Escolha é, não importa o que, eu estou escolhendo. Gente, o que se requer para aquilo, simplesmente vai aparecer, né? Você não está sozinho. O universo está sempre aí para te apoiar. Mas você pede ou você justifica aquilo que você pode ou não pode? Peça e receberá. Gente, escolham. O que quer que seja da vida de vocês, escolham. Ah, mas, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu contei no grupo aí, tem uma turma grande aí para conversando com entidades. E foi assim. Gente, porque, né? A gente facilita, não quer dizer que nós somos perfeitos, né? Inclusive, o legal de tudo isso é nós nos divertirmos com as nossas próprias, com a nossa própria estupidez, né? Então, um exemplo muito engraçado. Eu, pelo menos há 2 anos, que as pessoas vêm me perguntar, gente, eu devo ser recordista de ter feito essa classe como aluna, conversando com entidades, tá? Porque, assim, deve ter participado como aluna de umas 8 classes, assim. Eu perdi as contas no final, né? Eu só sei que tem facilitador que olha para mim e dá risada. Facilitador de entidades. E aí, então, há pelo menos 2 anos que as pessoas me perguntam, mas você não vai se tornar facilitadora de entidades? Eu não. Eu não. E aí tinha facilitador de entidades que olhava para mim e tinha certeza que eu era facilitadora de entidades. Eu não sou facilitadora. Não, mas eu te vi em Paris ano passado. Ah, então, sei lá, você viu um holograma, porque eu não fui fazer a classe, né? E assim, há 2 anos isso. E todo mundo me apertando. Ah, mas você não vai dar essa classe? Ah, mas você não vai facilitar essa classe? Ah, mas... né? Bom, esse ano eu resolvi me render a isso, né? Só que assim, quando eu me rendi, faltava 1 mês para a classe. Daí, eu que digo para todo mundo, não façam isso. O que eu fiz? Eu fiz. Eu virei e disse assim, olha só, entidades, se eu for contribuição para vocês, tragam meu dinheiro para a classe. Tadá! Olha! E eu disse que isso era uma escolha. Bela escolha, né? Na verdade, o que eu fiz? Eu pedi que elas escolhessem. Eu não. Ia ser o 3º ano de novo não escolhendo, né? Aí, 1 semana antes da classe. E aí, e tem um outro detalhe. Quando eu disse isso, sabe o que aconteceu? A minha conta, ao invés de aumentar, começou a diminuir. Eu olhei aquilo como assim?
que está acontecendo? Né? E aí eu percebi que, falei, gente, eu acho que não foi uma coisa muito esperta, né, o que eu fiz. Mas até aí, sabe, né? Foi como eu disse, nós somos controladores obsessivos compulsivos. E eu não, porque eu já defini que vai ser assim, eu não quero nem saber. Aí uma semana antes da classe, chegando ao limite já de pagar lá o que tinha que pagar, que tinha várias coisas para pagar. Aí eu olhei aquilo, quer saber de uma coisa? Esse eu não estou escolhendo. Ah, e seja o que for. Catei meu cartão e paguei as benditas classes que eu tinha que pagar, né? Gente, eu não tinha esse dinheiro na conta, tá? Não tinha. Aí eu falei, agora eu escolhi, então dane-se. Já escolhi, paguei. Acabou. Minha fatura venceu umas 2 semanas depois. Gente, eu tô falando de coisa numa casa de 5 dígitos, tá? Não tô falando de 4.000, 5.000, não. Você pode botar um zerinho a mais aí do lado direito, tá? Em 2 semanas, simplesmente o dinheiro estava lá. Na hora de pagar a minha fatura, o dinheiro estava lá na conta. Como isso aconteceu? Gente, escolha. Escolha. Percebe que às vezes a gente diz que escolheu, mas não escolheu? Como eu fiz. Entidades, é o seguinte, se for contribuição para vocês, então vocês paguem por essa classe, porque na verdade vai ser contribuição para vocês. Isso é escolha? Não. Isso não é escolha, isso é terceirizar a sua escolha. Ou, na verdade, é disfarçar que você não escolheu e faz de conta que escolheu. Mas elas não quiseram. Mas o dinheiro não apareceu. Mas, né? Isso aí, na verdade, é desculpa para sua não escolha. Todo mundo faz, gente. Tudo certo, eu também faço. Olha só, eu ainda posso usar de exemplo. Como pode ser mais divertido. Né? Então, gente, qualquer coisa que seja, por favor, escolham, façam perguntas. Como será a minha vida daqui a 5, 10, 5.000 anos, se eu escolher isto? E como será a minha vida daqui a 5, 10, 5.000 anos, se eu não escolher isto? E vai pelo que expande, sem certo, sem errado. Não, mas eu tenho que fazer. Não, mas eu não tenho que fazer. Não, mas eu posso, mas eu não posso. Não. Escolhe aquilo que expande. Peça e receberá. Você não está sozinho, o universo está sempre aí para te apoiar. Tá bom? Então, acho que esse era o último recadinho. Gente, gratidão por todos vocês. Espero que eu tenha esclarecido aí algumas perguntas que rondavam por aí, né? E, fazendo a pergunta, se expandir para vocês, eu espero encontrar todos vocês pessoalmente, muito em breve aí, em algum lugar desse lindo planeta, tá bem? Gente, boa noite para todos vocês, muita gratidão, viu? Beijo! E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, pessoal!